frequentando são vocês mesmo, né? Deixa eu só ver. Vamos lá, gente. Então, só um instantinho. Deixa só eu entrar aqui no meu celular para poder ver o chat. Bom, como eu falei com vocês, a gente vai começar a trabalhar a porcentagem bastante em cima de exercício. A gente não vai ter tempo de trabalhar, como é que se fala, a teoria e fazer os exercícios mais básicos, como eu gosto de fazer geralmente, né? E depois passar para os exercícios do Enem, enfim, a gente não vai ter tempo para isso. O que eu sugiro para vocês, quem tem dificuldade, no YouTube tem muita aula de porcentagem do básico, do zero. Então, eu oriento que vocês assistam essas aulas, procurem no YouTube o professor que vocês mais se identificam, porque porcentagem é muito importante, ele cai muito no Enem. Até por isso que eu deixei, né, por último, para ficar mais fresquinho para vocês na cabeça, né, na cabeça de vocês perto da prova. Então, eu oriento que quem tem dificuldade, que assiste aula no YouTube e que use essas últimas semanas para fazer bastante exercício, procurem no Google listas de exercícios de fixação de porcentagem. Eu oriento que vocês façam, gente, eu acho que é 7º ano ou 8º, acho que é 8º ano. Agora não vou saber de cabeça, que é quando a gente vê a porcentagem. Essas listas mesmo, porque elas são bastante proveitosas para fixação, né, de conteúdo. E as questões de Enem? Eu fiz uma lista 11, na verdade, eu já tinha essa lista pronta do ano passado, retrasado. Eu vou postar aqui assim que a aula acabar, com alguns exercícios de fixação e alguns no Enem. Mas, como eu falei com vocês na aula passada, não fazer listas de exercícios de Enem para vocês é um pouco inútil, porque vocês têm isso disponível na internet, tá? Eu já comentei com vocês, mas eu vou comentar de novo. Eu tenho um site que é chamado Que Concursos. Ele tem a versão paga e tem a versão gratuita. Na versão gratuita, a gente consegue buscar as questões. E aí tem a aba do Enem. Aí você pode filtrar as questões do Enem por disciplina e por tópico da disciplina. Então, vocês entram lá em Quem Concursos, Enem, questões de Enem, matemática, porcentagem. E aí vão ter todas as questões de Enem lá, tá? E aí, gente, também, a gente está chegando perto da prova, fazer exercício, que é concursos, tá, Tainá? No plural. Mas é isso aí mesmo, só o quezinho, que é concursos.com.br. Aí você pode resolver gratuitamente 10 questões, tá? A partir de 10 questões é só no prêmio, mas você pode ver a questão e, enfim, procurar o gabarito dela no Google. Você não precisa necessariamente marcar a questão e o site dizer se está correto, entendeu? Ele é útil para você poder filtrar as questões por assunto. Isso serve para todas as disciplinas, inclusive, né? Física, português, enfim. Esqueci o que eu estava falando. Ai, meu Deus, tô doida. Enfim, aí... Ah, tá. Essa última semana, aproveita para fazer questões e, assim, podem aproveitar, mandar mensagem, abusar mesmo de mim, gente, mandar mensagem que a gente tira as dúvidas, tá bom? Vamos começar. Porcentagem, como eu falei para vocês, existem questões que são só de porcentagem e existem questões de outras matérias que acabam usando porcentagem. O que é porcentagem? Vocês já estudaram frações, né, com a Ednara. Eu acho isso muito legal, assim, modéstia à parte do nosso curso, porque dificilmente vocês vão ter um curso que trabalhe com frações, e é uma parada que tipo, muita gente tem dificuldade, e os cursinhos simplesmente ignoram, né? Tipo, é pré-requisito. Então, eu, inclusive, no início do ano, conversando com a Ednara, a gente chegou à conclusão que ela falaria primeiro de frações, para depois eu falar a parte de porcentagem, embora eu já fosse deixar para o final mesmo. Mas porcentagem, como vocês já estudaram fração, né? E porcentagem nada mais é do que uma fração de denominador 100. Tá? Então, tudo que vocês sabem fazer de fração, vocês vão fazer com a porcentagem, só que de denominador 100. É isso, tá? Acabou a aula, vou embora. Tô brincando. Mas é isso mesmo, gente. Só tem uma coisinha ou outra que a gente tem que acrescentar. Eu vou apresentar aqui.
Só um instantinho. Vamos lá. Como eu falei com vocês, porcentagem nada mais é do que uma fração, né? A gente não vai trabalhar muito teoria e tudo mais, mas eu vou sempre dar uma pincelada antes da gente ir para as questões, né? O que acontece? O que é uma fração, por exemplo? 3/5. É uma fração de numerador 3 e denominador 5, né? Então, a gente pega 3 partes de 5. E como é que eu faço para calcular 3/5 de 20? Isso aqui, rapidinho, né? É 3/5 vezes 20. Aí você pode simplificar se você quiser, ou só multiplicar em cima e depois multiplicar embaixo, tanto faz, né? Vai dar 60 por 5, vai dar 12. Tudo bem? Isso aqui é uma fração de denominador 5. A porcentagem é uma fração de denominador 100. Ou seja, o meu inteiro, quando a gente está na fração, nosso inteiro é dividido em 5 partes, né? Lembra que, né, aquele bem clássico lá quando a gente começa a estudar, né? A gente tem uma barrinha de chocolate. O Marcos, eu acho muito engraçado, Marcos, eu acho super legal isso. A gente dá o assunto, ele rapidinho já posta as listas, os vídeos, mas o Marcos tem que prestar atenção na aula, hein? Porque ficou procurando material só para jogar pra gente, não, tem que prestar atenção na aula também. É, e aí, o que a gente fala? 3/5, na verdade, é um chocolate, né? Enfim, uma parte inteira, que está dividida em 5 partes, e a gente está com 3 delas, né? Esse é aquele conceitozinho de fração bem inicial. Agora, quando eu falo para você, por exemplo, 20%, o que é 20%? Quando eu falo por cento, é como se eu estivesse falando por 100, né? É como se fosse uma fração, 20 partes, de quantas? De 100. O meu inteiro agora, ele não está mais dividido em 5 partes, como no exemplo anterior, ele está dividido em 100 partes e eu estou pegando 20 partes, né? Então, vamos supor, um inteiro que está dividido em 100 partes. Não vou desenhar aí 100 partes, obviamente. E aí eu tenho 20 partes dele. Então, quando a gente fala sempre 20%, a gente está falando 20 partes de 100. 10% são 10 partes de 100. 50% são 50 partes de 100. E aí, 50% é algo que a gente até conhece um pouco, né? Porque 50 é metade de 100. Então, se eu tenho 50 partes de 100, eu tenho a metade, né? E o 100%, o que é o 100%? 100% é uma fração de denominador 100, certo? Se é uma fração de denominador 100, e eu tô dividido em 100 partes, e eu tô pegando as 100 partes. Então, o meu 100% é o inteiro. É o valor cheio. 90% é o valor quase cheio. 50% é o valor pela metade, né? E aí existem algumas frações que já são algumas porcentagens também que a gente costuma trabalhar um pouquinho melhor, né? Na nossa cabeça, assim, no nosso costume. Deixa eu só beber um pouquinho d'água. Peraí. Que frações são essas? Que a gente costuma já, né, conhecer um pouquinho mais. O 10%, por exemplo. O que é o 10%? É 10 partes de 100. Então, é uma fração onde o numerador é 10 e o denominador é 100. Se eu simplificar o 10 por 100, eu vou ter, ó, simplificando aqui, divide por 10, em cima e embaixo, 1/10. Então, 10% é uma parte de 10.
Então, às vezes, dependendo do valor, a gente até consegue calcular 10%, né? Tipo, de cabeça. Gente, só para lembrar que eu estou passando isso aqui muito rápido para a gente fazer as questões, tá? Então, caso vocês tenham dúvida, vocês falem, porque eu estou só indo rapidinho, tá bom? Que aí, na verdade, 1/10, né? Tem o 25%, que também é uma fração que a gente costuma conhecer ela melhor, que é 25/100. Se eu simplificar por 25, em cima e embaixo, eu vou ter 1/4. Então, quando eu penso assim, 25%, eu estou pensando em 1/4, né? Fica mais fácil da gente dividir na nossa cabeça, assim, mentalmente, né? Quando eu falo assim, sei lá, R$ 200, eu vou ter que pagar, eu recebi uma causa, vamos supor, vou botar 200 mil, né? Porque eu fingi que a gente está numa condição financeira um pouquinho melhor. Ganhei uma causa na justiça de R$ 200 e vou pagar para o advogado 25%. Na verdade, geralmente é 30%, né? A maioria dos processos, mas vamos colocar 25%. Aí, na minha cabeça, eu penso, 25% é uma parte de 4. Por que uma parte de 4? A gente já viu aqui, né, na fração. Aí eu penso, 200 mil, então eu vou ter que dar 1/4 para ele, eu vou pegar esses 200 mil e dividir por 4. 50 mil vai para o advogado. Né? É essa hora quando a gente ganha um processo na justiça que a gente chora, né? Mas, enfim, é necessário. Não sei se a gente tem alguém aqui que queira fazer. Alguém aqui vai tentar para direito? Deixa eu ver quem aqui. Eu. Quem, Tainá? Pretendo. Então, Tainá, começa já a se inspirar aí, ó, tá vendo? Uma causa de 200 mil, você vai ganhar pelo menos uns 50 mil. Na verdade, até um pouquinho mais, 60 mil, porque de praxe geralmente é 30%. É essa hora que o cliente chora e o advogado ri até dizer chega, né? Eu uma vez coloquei um processo na justiça que perderam minha mala, né? No avião, minha e do meu marido, e eu tava cheia de item emprestado. Eu viajei e eu não tinha roupa de frio, né? E aí eu peguei todas as roupas emprestadas, casaco, luva, essas coisas. E aí, só que a menina que me emprestou, ela ia viajar também. Então era assim, era eu voltar de viagem e eu ia devolver os casacos, né? E aí eles perderam minha mala. Nossa. Aí eu fui, botei na justiça, ganhei um dinheiro bom, mas na hora de. Primeiro eu tive que comprar uns casacos para a menina, né? Porque ela ia viajar, mas na hora de pagar, eu fiquei toda feliz com o valor que a companhia aérea ia me pagar e na hora de pagar o advogado eu chorei, mas enfim. Então, aí 10%, 25%, 50%, que é, né, o que eu falei, é 50/100. Se eu simplificar essa fração, vai dar meio. Então, 50% é uma das mais fáceis, né, da gente pensar. Tá, gente? Enfim, tem outros, mas é só para a gente poder fazer aqui. Então, se eu falo o seguinte, ó, no caso lá do processo da Tainá, eu coloquei um processo na justiça, Tainá, minha advogada, fez para mim, e aí no final das contas a gente ganhou 200 mil, tá? A empresa que a gente está processando vai pagar para a gente 200 mil, a Tainá cobra o valor que é mais ou menos o valor de mercado, 30% da causa. Quanto que vai ser para a Tainá, então? Ó, 30%. O que é 30%? É 30/100, certo? De quanto? De 200 mil. Lembrando que eu só botei aqui 200 mil, os 3 zeros aqui. Então, ó, eu posso simplificar esses 2 zeros aqui, porque eu estou multiplicando, e 30 vezes 2 mil vai dar 60 mil, tá? Então, Tainá, 60 mil não faz mal a ninguém, né, Tainá? Um outro exemplo, Oh. uma determinada mercadoria vai pagar um imposto do preço de compra, não sei, né, porque vocês futuramente, né, dependendo vocês vão ver que existem impostos só por dentro, por fora, que é o valor
Pra mim também travou. Oi, gente, eu travei, né? Eu vou ver aqui no meu computador rapidinho, tá? E vou ver o que aconteceu aqui e já volto, só um instantinho. Tá joia. Voltou? Voltou sim. Show, obrigada, gente. Ainda bem que eu tô no celular também e eu vi vocês comentando. Senão eu tava falando até agora. Ficou, a internet caiu aqui. Então, peraí, deixa só eu fechar isso aqui, que isso aqui deu ruim aqui. Bom, e o que eu estava falando para vocês é o seguinte: vamos pegar um caso de uma mercadoria, sei lá, que tenha um determinado tributo na venda, e vamos botar de 15%, tá? E essa mercadoria é vendida a R$500. Aí, como é que eu faço para poder calcular esses 15% de R$500? Vai ser 15 sobre 100 vezes 500, tudo bem? Então, ó, vou simplificar esses dois zeros com esses dois zeros só porque está multiplicando aqui em cima, tá, gente? E 15 vezes 5 vai dar 75. Beleza? Agora, gente, o que eu quero falar com vocês, antes da gente ir para a questão, na verdade, hoje a gente está dando essa pincelada, questão que der para fazer a gente faz, e na quarta-feira a gente faz só questão, tá? Aí eu não vou falar nada disso na quarta-feira, e se vocês quiserem também fazer questão e trazer para a gente resolver na quarta-feira, a gente resolve, tá? Muitas vezes, o que acontece? A gente usa a porcentagem não em forma de fração, mas em número decimal. Tanto faz, na verdade, tá? Porque, por exemplo, no caso dos 3/5, 3/5, se eu dividir 3 por 5, ele é 0,6. Então, eu posso usar fração ou número decimal. Quando a gente está falando de porcentagem, a gente também pode fazer isso, tá? Então, vamos supor, 10%. Tem a representação de porcentagem, tem a representação de fração e tem a representação de número decimal. 10 dividido por 100 é 0,10 ou simplesmente 0,1, tá? Por quê? Quando você divide por 100, você anda duas casas para a esquerda, né? Então, 10, se você, anda duas casas para a esquerda, uma, duas. Aí você para aqui. Aí tem que colocar um zero, porque não tem mais número ali para a esquerda. Você coloca uma vírgula e um zero. Os 25% que eu falei, em forma de fração, 25 sobre 100, ou 0,25, porque o 25, se eu andar duas casas para a esquerda, vai acabar aqui, vai ficar 0,25. Por aí vai, tá, gente? 30%. 30 sobre 100, ou 0,30, ou simplesmente 0,3. Beleza? Dúvida até aqui? Não. Show. Aí, antes, vou só fazer mais um comentário. Quando a gente tem aumentos ou diminuições de porcentagem, a gente vai ver isso nos exercícios, mas às vezes é mais fácil você já calcular o valor novo do que calcular o aumento ou o desconto. Como assim? Eu falo assim para você, eu vou te dar um aumento de 20%. Você pode calcular só o aumento, né? Só o valor que vai acrescentar. Vamos supor,
você tem um salário de R$1.000, tá? Vou colocar aqui um valor bem... Um salário não, porque salário é um mês inteiro, enfim, salário mínimo tá 1.100, pra gente não deixar, né? Vamos supor que você prestou um serviço e você vai receber R$1.000, né? Hoje eu tô bem mercenária, não sei se vocês perceberam, né? Tô querendo lidar com dinheiro, então R$1.000 é um serviço que você foi ali e prestou uma horinha. E você cobrou R$1.000 por aqui, tá? Aí, eu quero todo mundo próspero. Imagina que, enfim, questão de mercado, não sei o que lá, você resolveu aumentar o valor do seu serviço em 20%. Se vai ter um aumento de 20%, eu posso calcular quanto vai ser o aumento. Vai ser 20 sobre 100 de 1.000, né? E aí, corta aqui. 20 vezes 10, 200. Então, o aumento vai ser de R$200. E se você cobrava 1.000 e agora vai aumentar 200, vai ser 1.200. Mas, às vezes, e aí, gente, isso vai depender muito da questão, é mais fácil você já calcular quanto que vai ser o novo valor. Deixa eu só colocar aqui. O novo valor vai ser 1.000 mais 200, que é 1.200. Tá? E aí, isso aqui vai depender muito da questão. O que acontece? Às vezes, você precisa calcular direto o novo valor, fica mais fácil. Gente, se eu tenho um aumento de 20%, o meu inicial é o todo, certo? É o que eu tenho de referência. O que é o inicial? É o inteiro. O meu inteiro é 100%. E eu agora vou ter um aumento. E meu aumento vai ser de 20%. Então, meu novo valor, ele vai corresponder em quanto em porcentagem? Em 120% do valor inicial. Então, ó, em vez de eu calcular 20% de 1.000 e depois somar, eu já calculo logo 120% de 1.000. Aí, simplifica aqui, 120 vezes 10 vai dar 1.200. Tá vendo? Eu já calculei logo o novo valor. E aí, o que foi que eu falei para vocês? É uma regra fazer isso? Não, vai depender da questão, do que a questão está pedindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Parecia que tinha travado de novo. Então, vai depender muito do que a questão pedir, tá, gente? Então, por exemplo, vamos considerar agora um desconto de 20%. Você está lá fazendo aquele serviço de R$1.000 e aí você resolveu dar um desconto de 20%. Eu posso calcular o desconto, 20% de 1.000. Aí isso aqui vai dar 200. E o novo valor, então vai ser o quê? 1.000 menos 200, que vai dar 800. Ou eu posso calcular direto o novo valor. Por que vai ser o novo valor? Vai ser o valor inicial, que é 100%, menos o desconto, que é 20%. Isso vai dar meu valor final. Qual que é o valor final? Se eu tinha inicialmente 100% e eu estou tirando 20%, eu vou ter 80%. Então, eu posso calcular direto 80% de 1.000, que vai dar 800. Tudo bem? Então, gente, hoje era basicamente isso que eu queria falar antes da gente ir para a questão. Existem uns outros tipos de questão que a gente tem que fazer, que são de aumentos sucessivos, descontos sucessivos, e de você calcular quanto vale a porcentagem, você dá um valor. A gente talvez faça alguma questão hoje ainda, não sei, acho que não vai dar tempo. Mas aí na quarta-feira eu comento com vocês rapidinho antes de fazer a questão, tá bom? Vamos começar a fazer algumas questões aqui. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário antes da gente seguir? Beleza. Deixa eu só ver aqui, porque as questões que eu coloquei, elas não estão em ordem necessariamente. Tá. Essa questão aqui, ela caiu no Enem em 2012. Ela é uma questão
Se eu não me engano é essa, que é polêmica, porque o gabarito veio errado. E se eu não me engano, não mudaram o gabarito, que é um absurdo. Mas enfim, mas é uma questão legalzinha, bem tranquilinha de fazer. Como eu falei para vocês, existem questões de Enem que elas são mais complicadas porque você tem vários passos dentro. Tipo, você tem que calcular a porcentagem, aí depois você calcula o desconto, aí depois você tem que saber quantos por cento aquilo é. Ele vai envolvendo, né? Mas essa aqui é uma questão bem tranquila. Ó, no ano de 2010, o Data Senado realizou uma. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês. No caso, essa aqui eu acho que seria uma questão classificada como fácil, né? Eu acho que outros professores também já comentaram com vocês, acho que vocês devem saber, que o Enem ele tem a classificação de questões de fácil, médias e difíceis, né? E a pontuação que você recebe depende das questões que você acertou. Então, não adianta, às vezes, você acertar uma questão difícil e errar fácil. Porque se você acerta difícil e erra fácil, ele considera que foi um chute e aí ele te dá menos ponto naquela questão difícil. O Enem é uma pontuação que ninguém entende direito, né? Então, o que eu sugiro para vocês é que vocês tentem, o máximo vocês tentarem resolver as questões que vocês achem que são fáceis, porque aí vocês garantem a pontuação delas e depois vocês irem para as difíceis que vocês julguem difíceis. Porque se vocês acertarem difícil tendo acertado fácil, sua pontuação vai aumentar, entendeu? O Enem, infelizmente, é assim. Ninguém, tá, gente? Ninguém vai ter condições de fazer todas as questões da prova. É assim, praticamente impossível que você consiga fazer todas as questões da prova naquele tempo, enfim. Então, é um jogo de no dia vocês irem tentar resolver as questões que vocês conseguem para garantir o máximo de questões possíveis e a pontuação maior possível, tá bom? Então, vamos lá. No ano de 2010, o Data Senado realizou uma pesquisa intitulada Condições de Vida das Pessoas com Deficiência no Brasil. A pesquisa ouviu 1.165 pessoas com deficiência e uma das questões foi a seguinte: para você, nos últimos anos, o preconceito em relação às pessoas com deficiência está igual, aumentando ou diminuindo? Então, tinha 3 respostas: igual, aumentando, vou botar aqui um sinal de mais, ou diminuindo, né? A porcentagem das respostas a essa pergunta é mostrada na tabela a seguir. 31% das pessoas responderam igual, 10% das pessoas responderam aumentando e 59% das pessoas responderam diminuindo. Gente, antes da gente continuar, lembra quando a gente estava trabalhando lá no início do ano, com tabelas e gráficos e tudo mais? Eu falava assim com vocês, tem muitas questões de tabelas, de gráficos, que trabalham com porcentagem, a gente, como não viu porcentagem ainda, a gente não vai resolver elas. Agora é uma hora de vocês tentarem resolver, tá? E aí, de repente, se vocês forem fazer aquela triagem lá que eu falei, seria também legal vocês fazerem as questões de análise de tabelas e gráficos, que trabalham com porcentagem, tá? Pelos dados contidos na tabela, o número que mais se aproxima da quantidade de pessoas que responderam diminuindo. Ó, quantas pessoas responderam diminuindo? 59% das pessoas. Eles querem saber o número que mais se aproxima disso. Então, 59% é o quê? 59 sobre 100. De quanto? De 1.165. O que eu sugiro para vocês? Aqui, no caso, esse 100 ele não dá para simplificar direto, né? Porque não tem 2 zeros em cima. Então, não simplifica, tá? Deixa esse 100 embaixo sozinho para o final, tá? A menos que em cima tivesse um número com 2 zeros, ou com um zero só, você poderia simplificar. Se tivesse 200, enfim, tá? Aí, o que você vai fazer? 59 vezes 1.165. Eu já podia ter feito essa conta para facilitar. 9 vezes 5 vai dar 45. Cadê o Marcos aí para falar de quantos valores para gente? 9 vezes 6, 54. Com 4 vai dar 58. Vai 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Vai 1. 9 vezes 1, com 1, 10. Aí 5 vezes 5, 25. Vai 2, 30, 32. Vai 3, 5, 8 e 5. Aí vai ficar 5, 13, vai 1, 7, 8 e 6.
687,35 sobre 100. Aí, veja bem, gente, dividir por 100, como eu falei para vocês, ó, 687,35, se eu divido por 100, eu ando 2 casas para a esquerda, né? Então, vai ficar 687,35. Isso também é uma coisa que vocês errarem na hora da prova é demais, né? Fazer uma conta dessas. Qual o número que mais se aproxima aqui? 687, letra D, tá? Só aplicação de porcentagem direta, estão vendo, né? Mas, infelizmente, essa questão, o gabarito estava a letra E, e pelo que eu vi, não foi anulado, não foi alterado. Depois eu tenho que até confirmar essa informação. Mas a resposta é 687. Bem tranquila essa questão, né? Assim, fora a conta, que é chatinha, que existe a chance de você errar, mas ela é só aplicar a porcentagem direta. Eu acho que as primeiras que eu coloquei aqui são assim. Deixa eu ver. Ó. Essa questão aqui caiu no ano de 2010, acho que ela também é bem direitinha. No dia 12 de janeiro de 2010, sempre utilizando os números inteiros nas respostas? Não, Marcos, é porque essa questão aqui, ó, ele bota aqui, ó, o número que mais se aproxima e as respostas estão em números inteiros. Mas aí ele poderia estar 687,35. É porque, na verdade, o que acontece? Não existe 687,35 pessoas, né? Existem ou 687 ou 688 pessoas, porque a gente tem que pensar que aqui a gente está trabalhando com respostas, né? Então, acho que por isso que ele colocou isso daqui, tá? E aí, essas porcentagens, elas também devem ser aproximadas, porque não teria como 687,35 pessoas responderem, então também não deve ser 59%, deve ser 58, alguma coisa, tá? Mas sempre não, tá? Sempre é muito. É o que a questão disser, tá? Então, aqui, voltando na questão, era isso que está fazendo no dia 2 de janeiro de 2010, o governo da Venezuela adotou um plano de racionamento de energia que previa cortes no fornecimento de todo o país. O ministro da área da energia afirmou que uma das formas mais eficazes de economizar energia nos domicílios seria o uso das lâmpadas que consomem 20% menos da energia consumida por lâmpadas normais. Gente, desculpa, eu já tô rindo que meu marido tá ali me fora no quintal, tá cantando horrores. Eu acho que ainda bem que ele não consegue ouvir, tá trabalhando e tá cantando. Enfim, consomem 20% menos, tá? Isso é algo também que, para pegar vocês na hora da prova, elas não consomem 20% da energia consumida por lâmpadas normais. Elas consomem 20% menos, que foi o exemplo que a gente trabalhou agora há pouco, tá? Então, é como se fosse um desconto de 20%. Isso aí, para na hora da prova, a gente só pensar nos 20% é batata. Vamos lá. Em uma residência, o consumo mensal de energia proveniente do uso de lâmpadas comuns é de 63 kWh. Se todas as lâmpadas dessa residência forem trocadas pelas lâmpadas econômicas, esse consumo passará a ser aproximadamente. Ele quer saber o novo consumo. Gente, aí de novo, vou falar de novo. A lâmpada nova, ela consome 20% menos. Então, quer dizer que ela tem um desconto de 20%. E aí foi o que eu falei para vocês. E aí depende de questão para questão. Preste atenção aqui. Ele quer saber qual o consumo novo. Ele não quer saber quanto ele está economizando. Os 20% que ele está economizando. Ele quer saber quanto que vai ficar o valor final. Ou seja, os 100% que eu tinha inicialmente, porque a gente viu que 100% é o valor cheio, menos os 20% que eu vou economizar. Então, meu valor final vai ser de quanto? De 80%. 80% do valor que ele disse. Qual era o valor que ele disse? 63. Então, vai ser 80% de 63. A gente começou a chover horrores aqui. Se eu cair, porque aqui em casa
que em Pinheiral é assim, alguém cospe no chão, falta luz, tá? Então já tô avisando. 80% de 63, é só para a gente lembrar aqui, 80% em forma de fração é 80 sobre 100, ou em forma de número decimal 0,8, tanto faz, tá? Vocês trabalham como vocês acharem melhor. Como na questão anterior, na questão anterior a gente trabalhou com fração, vou trabalhar com número decimal agora só para poder englobar os dois públicos, né? Então, isso aqui vai ser 0,8 vezes 63. Como que a gente multiplica números decimais, né? Ou seja, números que têm vírgula? Você multiplica os valores cheios e depois você trabalha com as vírgulas. Ó, 8 e 63. 63 vezes 8 vai dar 480, 504. E aí, como é que eu faço com a vírgula? Eu tenho uma vírgula só aqui, né? E uma casa decimal fora da vírgula. Então, eu só vou ter uma casa decimal no resultado. Então, vai ser 50,4. Ele quer saber o valor aproximado, vai ser letra E, 50. Aí o Marcos tinha me perguntado se a gente sempre trabalha com números inteiros. Duas questões que a gente pegou com números inteiros, mas é coincidência, tá, gente? Dúvida aqui, nessa questão ou na questão anterior? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo. Show. Bom, já são... Ficar de olho na hora que hoje eu não vou roubar o intervalo de vocês. Juro. Deixa eu só dar uma olhadinha nessa questão aqui. Tá, essa questão aqui também é direto de calcular porcentagem. Na próxima aula a gente faz as outras. Vamos lá, essa questão é de 2015. Um fornecedor vendia caixas de leite a um supermercado por R$ 1,50 a unidade. O supermercado costumava comprar 3.000 caixas de leite por mês desse fornecedor. Uma forte seca ocorria na região onde o leite é produzido, forçou o fornecedor a encarecer o preço da venda em 40%. O supermercado, então, decidiu cortar em 20% a compra mensal dessas caixas de leite. Após essas mudanças, o fornecedor verificou que a sua receita nas vendas ao supermercado tinha aumentado. Essa questão aqui, ela já é mais complicadinha, só no sentido que ela dá muitas informações. A gente fez uma leitura aqui, se na hora da prova você lê, você não entendeu nada, volta, vai indo período por período, tentando interpretar, tá? Na minha leitura rápida aqui, eu já sei que existiram dois momentos. Né? O primeiro momento, que era o que costumava acontecer, que ele fala aqui, ó, o supermercado costumava comprar. E o segundo momento, que é após a seca, tá vendo? Aí tiveram algumas alterações, tá bom? Num primeiro momento, o supermercado comprava do fornecedor 3.000 caixas de leite por R$ 1,50. Bem? Então, quanto ele pagava? 3.000 vezes 1,50, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. De vez em quando eu levo uns sustos aqui, parece que eu travei. Então, no primeiro momento, eram 3.000 caixas a 1,50. Quanto que o fornecedor tinha de receita ali? 3.000 vezes 1,50. Aí, como é que a gente faz aqui também, ó? Vamos multiplicar os valores. Ó, 3 vezes 15 é 45. Aí, mas na verdade, o que a gente faz aqui? A gente, na verdade, é 3.000 vezes 150, né? Quantos zeros a gente tem aqui? Ó, vão ficar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Só que eu tenho duas casas depois da vírgula aqui, então eu também vou ter duas casas depois da vírgula aqui, 4.500. 4.500 era a receita inicial. Tudo bem? Só que aí tiveram algumas mudanças ali. Quais foram as mudanças? O fornecedor encareceu o preço de venda em 40%. Gente, aí vamos lá, preço de venda. Se ele encareceu em 40%, qual vai ser o novo preço de venda? 100%, que era o valor inicial, mais os 40% que ele está aumentando. O novo preço de venda corresponde a 140% do valor inicial, que era quanto? 1,50.
Então, vai ficar 140% de 1,50. Então, vai ficar 140% vezes 1,50, tá? Tudo bem até aqui? Ó, eu posso simplificar esse zero com esse zero. Esse com esse aqui eu não posso, gente, porque esse zero aqui está depois da vírgula, tá? Então, fica 1,5 vezes 14, que vai dar 21 sobre 10. Então, o novo preço de venda é 2,10. Encareceu. Acho que é isso mesmo, né? 14 vezes 15 é 150. Não. 14, 150. Tá. Marcos diz que tá certo, não tá certo. Só que foi só o preço de venda que aumentou? Não. O supermercado falou o seguinte, ó, não, agora tá muito caro, eu não tenho como comprar. Eu vou comprar 20%, ó, decidiu então cortar em 20% a compra mensal. A compra, se ela diminuir em 20%, eu tinha minha compra mensal de 20%, de 100%, que é o valor inteiro, estou diminuindo 20%. Então, agora a minha nova compra vai ser 80% do que eu comprava normalmente. Quanto que eu comprava normalmente? 3.000 caixas. Quantos eu vou comprar agora, então? 80% de 3.000. Aí, esses dois zeros eu posso cortar com esses dois zeros. 80 vezes 30 vai dar 2.400. Então, vamos lá. Agora, nesse segundo cenário, o supermercado não compra mais 3.000 caixas, ele compra somente 2.400 caixas, mas ele paga 2,10 por caixa. Então, qual vai ser o valor da compra total? Ó, ele paga 2,10, mas em compensação ele compra menos caixas. Então, vão ser... Qual vai ser o valor total? 2.400 vezes 2,10. Tudo bem? Isso daqui vai dar... Ó, 24 vezes 21 vai dar... Deixa eu fazer aqui rapidinho, para não errar. Ó, o Marcos fez ali, 5.040. Se estiver errado, a gente coloca a culpa nele, hein, gente? 5.040. Ó, a minha receita inicial era 4.500. Agora a receita final é 5.040. A receita aumentou. Apesar da compra ter diminuído, como o preço de venda aumentou, o valor ficou maior. Aumentou em quanto? Foi de 4.500 para 5.040. Ela aumentou em 540, tá? Essa questão é uma questão fácil, no sentido, fácil entre aspas, no sentido de que as únicas contas que a gente faz de porcentagem é calcular valor, mas só que tem que organizar na nossa mente esses valores todos. E às vezes na hora da prova é complicado, por falta de espaço, mas enfim. Dúvida aqui? Não, tranquilo. Beleza. Então, gente, deixa eu só ver as outras questões que eu tinha colocado aqui. Essa questão que a gente vai ver na próxima aula, que é de aumento sucessivo. Tá, e essas questões que a gente vai ver na próxima aula também. Então, tem 4 questões, mas acho que eu vou separar mais algumas para a próxima aula. Mas aí, se vocês puderem também tentar fazer algumas outras questões e quiserem trazer, vocês podem trazer, tá bom, gente? Então, acho que é isso, né? Já são 8h40. Alguém quer fazer algum comentário? Vou parar a gravação aqui. Não, tá tranquilo, deu